Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast aqui da FC Plástica. Hoje recebemos a doutora Fabiola e o doutor Cristiano para falar um pouco mais sobre os procedimentos cirúrgicos realizados. Doutores, eu queria primeiro dar boas-vindas ao podcast de vocês e perguntar se vocês têm alguma cirurgia que seja favorita. Bom, obrigada pelo convite, Lucas. É um prazer estar aqui com você, com o Cris. No meu caso, eu gosto muito de procedimentos em face, né, de rejuvenescimento. Então, eu gosto muito de cirurgias órbito-palpebrais e também de lifting de face, né? São cirurgias que a gente também tem feito bastante na clínica, nos hospitais. Então, eu gosto bastante de trazer rejuvenescimento facial para os pacientes e também gosto de cirurgias reparadoras órbito-palpebrais. Então, é um nicho dentro da cirurgia plástica que me agrada muito, mas eu também gosto de cirurgias corporais, faço outras cirurgias. Eu e o Cris, em conjunto, a gente faz cirurgias plásticas de praticamente todo tipo, né? Então, tudo me agrada. O que importa é ver o paciente sofrendo essa transformação, melhorando a autoestima, melhorando a definição corporal e facial. E é isso. Como a doutora Fabiola disse, nós estamos habilitados, né, o cirurgião plástico, estuda desde o cabelo à unha do pé, então praticamente o corpo inteiro. É a única especialidade que aborda o corpo inteiro dentro das áreas médicas. Especificamente, eu gosto muito do contorno corporal, da mama, do abdômen, a lipoescultura, a face também. Então, da plástica, tudo me agrada, né? Inclusive também a parte de câncer de pele, que é a parte reparadora que pouca gente gosta, eu gosto bastante, mas não tenho uma específica. O prazer de lidar com a cirurgia plástica é maior do que qualquer área do corpo. Existe alguma cirurgia que os pacientes têm procurado mais nesse último ano, que vocês estão sentindo? A procura sempre maior foi da mama, lipo e abdômen, né? É o carro-chefe de toda a cirurgia plástica no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Tem anos que alterna entre a cirurgia de mama e a lipoescultura. Um é mais que o outro, no ano seguinte inverte essa posição. A procura maior ainda é mama e lipoescultura. Mas vem crescendo bastante, né? A facial, especificamente na nossa clínica, eu acho que também tem crescido bastante. Então, essas de contorno corporal, um ano é mamoplastia, outro ano é lipoescultura, mas especificamente nesse ano a gente também tem crescido bastante o número de cirurgias de face. Então, principalmente pálpebra, né? Principalmente pálpebra e lifting, né? Ainda mais parte quando tem comprometimento, né? Pitose, ectrópio, também para pacientes com problemas funcionais, né? Que nem todos os cirurgiões plásticos lidam com problemas funcionais da pálpebra, então nesses casos a gente abraça esse paciente. Né? Isso. E queria saber, não só eu, mas acho que como a maioria dos pacientes, se existe alguma cirurgia plástica que pode ser coberta pelo plano de saúde. Sim, tem várias, né? No homem, principalmente a ginecomastia, a procura é grande, né? Que o plano cobre parcialmente a ressecção da glândula, recobre total. Agora, quando tem a pseudoginecomastia, que é acúmulo de gordura além do aumento da glândula, a lipoaspiração, a lipoescultura da região da parede torácica, o plano não cobre, né? Ele cobre sim a ressecção da glândula, que é a ginecomastia verdadeira, mas a pseudoginecomastia não cobre, que seria aquela maminha mais gordinha, né, do homem, que aí tem que fazer a lipoescultura. A ressecção direta não fica tão boa, né? Então, no plano seria o custo maior da ressecção da glândula, que já interna por conta disso, e faz o complemento de uma lipoescultura quando tem a gordura associada por meios particulares. E depende do caso, né? Tem casos de cirurgia reparadora, tanto da parte órbito-palpebral quanto da parte corporal. Então, pacientes pós-cirurgia bariátrica, que tem perda ponderal maciça, então esses pacientes conseguem ter a parte, em alguns casos, né, na parte abdominal, coberta pelo plano. E depois ele só faz algum complemento, caso queira fazer uma outra cirurgia particular, a lipoaspiração, enfim. Então, muitas vezes a gente consegue, nem que seja uma parte, para que o paciente não tenha um custo tão alto da cirurgia, coberta, sim, pelos planos. Depende muito também do tipo do convênio que o próprio paciente tem, né? Tem planos que cobrem até cirurgia plástica estética, aqueles planos mais
tops mais caros, né? Que agora a grande maioria na cirurgia do contorno corporal praticamente é o abdômen. Tem que ver o que está no contrato, né, com o plano de saúde, mas a grandíssima maioria dos pacientes é só cirurgia A gente não reparadora pode mesmo. esquecer também na reparadora do câncer de mama, né? Isso o plano cobre Todos os planos todos cobrem. os custos, inclusive o implante mamário, né? A prótese de silicone. A parte de reconstrução de mama é coberta 100% por qualquer tipo de plano. Interessante saber. Agora, um outro tema que eu vejo está sendo muito pesquisado e falado até nessas mídias é a tal de Mila. O que é a Mila? A Mila significa Minimally Invasive Lipoabdominoplasty. Então, assim, é uma cirurgia minimamente invasiva de lipoabdominoplastia. Então, a gente consegue o tratamento da diástase dos músculos reto-abdominais por meio de furinhos, né, na altura de uma cesárea, em que o cirurgião plástico ou o cirurgião geral vai entrar e fazer por videolaparoscopia o tratamento da diástase. E o cirurgião plástico vai fazer a lipoaspiração em pacientes selecionados, né, que não têm um grau de flacidez acentuado. É possível usar essa técnica, que vai gerar só 3 ou 4 furinhos, né, de 5 milímetros de cicatriz. Não vai gerar nenhuma cicatriz extensa, a recuperação é mais ligeira, né, mais rápida do que fazer uma cirurgia, por exemplo, de abdominoplastia com retirada de pele. Mas, como eu disse, é para casos selecionados de pacientes que têm pouca flacidez de pele ou que tem medo de ficarem com flacidez pós-lipo. Então, a gente associa, às vezes, alguma tecnologia de retração de pele intraoperatória, que pode ser o retraction, pode ser laser, tem vários tipos de laser, pode ser o body tight, que é a radiofrequência, pode ser o renuvium, enfim, qualquer outra tecnologia associada para que a gente possa canular por dentro o paciente, tratar essa derme para que ela tenha uma retração e o paciente não fique com sobra de pele. Existe alguma diferença dessas tecnologias? Porque acredito que, como eu, todos os pacientes devem se perguntar, é porque tem tanto nome no mercado, esses Renuvions, tem alguma diferença que seja realmente, que brilhe aos olhos de vocês? Tem a diferença da tecnologia em si. O body tight, o retraction, por exemplo, são tecnologias que usam a radiofrequência. O argoplasma é o plasma de argônio, o Renuvium é o plasma de hélio, o laser tem vários tipos de laser, desde o LLT até o endolaser, o one-step. Enfim, mas todas essas tecnologias têm uma mesma finalidade, que é aquecer a derme, promover um aquecimento da derme, que vai gerar uma certa fibrose controlada desses tecidos, que vai gerar uma retração de pele. Não existe nenhuma tecnologia superior a outra, se a gente usar a técnica adequadamente para cada paciente. Lembrando também que é muito paciente dependente, né? A qualidade da pele previamente à tecnologia também influencia muito. Os melhores resultados são em peles, infelizmente, ainda são em peles que têm uma característica muito boa, a pele espessa, elástica, uma pele já fina, inelástica, mais envelhecida, a retração também vai ser menor. Então ainda não há nenhuma tecnologia que substitua a cirurgia. Né? Então, quando tem excesso de pele mesmo, ou por fotoenvelhecimento, ou pela idade mesmo, infelizmente só a cirurgia. Com retirada de pele, né? Existe alguma idade mínima para começar a fazer essas tecnologias associadas com a cirurgia? Não. É a idade padrão de qualquer indicação cirúrgica mesmo que fosse para fazer a indicação normal, convencional, a tecnologia também... O que vai mandar é a lesão da pele da paciente, né? O quanto que ela já esticou, se ela já teve gestação, se já foi obesa, o quanto de flacidez que tem, o quanto de diástase que tem, que normalmente é pós-gestacional, mas não tem nenhuma limitação. Se alguma paciente teve filho com 18 anos e quer fazer essa técnica, por exemplo, 17 anos, ela consegue fazer essa técnica. A limitação da tecnologia, que o Fabíola falou, é a qualidade da pele e a quantidade de flacidez. A tecnologia não consegue ainda retrair a pele ou eliminar a pele igual a cirurgia propõe fazer. Né? Então, tem muita flacidez, infelizmente, tem que fazer o corte, tem que fazer a cirurgia convencional. Pode sim associar a tecnologia para melhorar um pouco a qualidade da pele, mas não vai
resolver o problema sozinho, sem a ressecção, e nos casos que tenha muita flacidez. Mas respondendo a sua pergunta em relação à a idade, idade não tem restrição, né? Uhum. Seria a indicação. Tem indicação, ela pode fazer. Claro, né? Pacientes muito jovens, 15 anos de idade, não tem indicação de fazer. Tem uma pele mais saudável, mais jovem, não engravidaram, então não tem indicação de fazer terapia de retração de pele. Para quem tem algum grauzinho de flacidez ou que tem muita gordura que vai ser retirada, que gere alguma preocupação em relação à flacidez de pós-cirúrgico, de pós-operatório. Entendi. E para quem está nos assistindo e tem essa vontade de realizar esses procedimentos estéticos, essas cirurgias, quais sugestões vocês podem dar para que eles consigam se programar? O que eu digo? Quanto tempo a pessoa precisa se preparar para poder fazer a cirurgia? Qual o tempo esperado de um pós-operatório, por exemplo? Se tem alguma indicação de ter um acompanhante perto? Quais são os principais fatores para vocês? Normalmente eu peço para o paciente que me faz essa pergunta, eu peço para vir com uns 40 dias de antecedência, se for possível, né? Tanto para que a gente faça um preparo com ferro e ácido fólico, qualquer tecnologia que faça lipoaspiração, ela faz cair um pouquinho o índice de hemoglobina. Então, a paciente vai ter um estado temporário de anemia, né, pós-operatório. Então, para que ele tenha um estoque de ferro, ácido fólico, vitamina B12 adequados, para ter uma recuperação mais rápida, a gente faz um preparo com ferro e ácido fólico orais, comprimido oral, normalmente 30 dias antes da cirurgia. E eu peço 30 a 40 dias antes da cirurgia também, porque caso tenha alguma patologia de base ou alguma alteração laboratorial nos exames que exija uma avaliação complementar de algum especialista, hematologista ou endócrino, ou enfim, a gente consegue, reumatologista, a gente consegue otimizar essas avaliações para que o paciente possa fazer uma avaliação pré-operatória segura, né? E chegar no risco cirúrgico, no dia do risco cirúrgico cardiológico, na visita pré-anestésica, preparados para a cirurgia, né? Só para uma liberação formal ali, mas que ele já tenha sido investigado quanto a patologias que pudessem gerar alguma questão perioperatória. E em termos de recuperação pós-cirúrgica, quer falar um pouquinho, Cris? Só complementando a parte pré-operatória, a própria avaliação do paciente, os exames de sangue que precisa fazer, a avaliação cardiológica, que ele vai pedir algum mais exame, um teste de esteira, um teste de esforço, demanda um pouco de tempo, né? Você não consegue fazer tudo imediatamente. Então, quer fazer uma cirurgia plástica? Se programe aí uns 30, 40, 60 dias antes, porque você tem que fazer exame de sangue, passar com um cardiologista, corrigir algum problema que encontre durante esse pré-operatório, fazer uma suplementação alimentar ou vitamínica. E o pós-operatório, normalmente, a gente está mudando muito nossos conceitos atualmente. Quanto mais precoce e menos, ou a gente retirar o paciente da sua rotina, melhor é o pós-operatório. Então, está caindo por água abaixo toda essa, tem que ficar de repouso. Não, muito pelo contrário. O paciente tem que manter a sua rotina diária. Para acontecer isso, a gente tem que estar muito mais instruído. Então, assim, precisa dar uma consulta médica 1, 2, 3 vezes, quanto for necessário para tirar todas as dúvidas, ter tempo para explicar as limitações que a cirurgia vai proporcionar a esse paciente temporariamente, porque ele é capaz de fazer tudo. Dependendo da cirurgia, um ou outro movimento ele não vai poder fazer, mas o próprio paciente é o seu próprio médico. Então, ele vai ter o grau suficiente de instrução para saber o que pode ser prejudicial na cirurgia dele ou não. Então, hoje em dia, quanto mais informação o paciente tiver da sua cirurgia, do seu corpo, melhor é o pós-operatório, mais rápido ele volta às suas atividades. Tem paciente que opera na sexta-feira, na segunda-feira trabalhando normalmente. Aí uma coisa que dita muito, né, cirurgias minimamente invasivas, que tem pouca cicatriz, cicatrizes pequenas, né, o fator limitante para ele voltar para a atividade de rotina diária vai ser justamente fraqueza, depois de uma lipo normalmente fica vazando um pouquinho de líquido pelas incisões cirúrgicas, às vezes a gente coloca um dreno. Então, seriam mais esses desconfortos aí da vida diária e um pouco de fraqueza, né, por conta da hemoglobina cair. E com 3 semanas a gente espera que a hemoglobina já esteja normal. Então, quando a gente faz uma lipoaspiração, que não envolve um corte grande, nada que possa
correr o risco de abrir ponto e gerar uma deiscência de sutura, complicações mais sérias para o paciente, normalmente a gente pede para umas 3 semaninhas ele ficar um pouquinho mais numa rotina mais doméstica, né? Se ele tiver que trabalhar em home office, computador, tudo, evitar fazer esforço, academia antes de 3 semanas para ele não desmaiar, não passar mal, não ter nenhum desconforto nesse sentido. Já pacientes que vão ser submetidos a uma cirurgia que envolve um corte maior, né, uma abdominoplastia, uma mamoplastia, aí a gente pede 3 semanas para voltar só para a rotina assim suave, né? Já pode voltar a dirigir, coisas do gênero, né? Deitar de lado. Só que a gente pede para voltar para atividades mais intensas, academia, carregar peso, só com 2 meses de pós-operatório. Então a gente faz uma restrição para atividades mais intensas durante mais tempo, durante 60 dias. Tá? De cuidados pós-operatórios também a gente sempre orienta o uso de malhas compressivas, né, para evitar que o paciente acumule muito líquido, porque na lipoaspiração a gente já injeta um pouco de líquido com adrenalina para diminuir o sangramento. A gente tem uma manipulação extensa nos tecidos e o paciente tem um processo inflamatório normal da cirurgia que é também grande, então com uma produção maior de líquidos. Então a gente usa esse dispositivo de compressão, uma cinta, né, uma malha compressiva, para que ele não fique muito inchado. E a gente também orienta, no caso da lipoaspiração, a gente estava aqui falando de Mila, né? A gente orienta massagens com massoterapeuta, com fisioterapeuta, né, para fazer a recuperação pós-operatória apropriada com essa condução manual de líquidos e também algumas terapias associadas, tem alguns tipos de laser que eles usam, né, na recuperação no pós-operatório, tape também, que é uma fita compressiva também que ajuda nesse processo de recuperação pós-cirúrgica. E quanto ao acompanhante, né, normalmente o paciente, durante o dia que ele está operando, ele não precisa de nenhum acompanhamento, porque as cirurgias normalmente são longas, de lipoaspiração, envolvem o preparo pré-anestésico e a recuperação pós-anestésica. Então, o paciente normalmente fica quase que o dia inteiro em função da cirurgia. Então, ele precisa de um acompanhante só à noite para ajudar com alguns movimentos, mas sempre tem equipe da enfermagem no hospital. E em casa, não necessariamente ele precisa de algum técnico de enfermagem ou alguém assim contratado para isso. Ele pode um familiar ou algum funcionário, né, doméstico, pode ajudá-lo nas funções diárias aí na primeira semana, que é normalmente o período mais crítico. Depois, normalmente ele consegue fazer alguns movimentos já adaptados sozinho. Maravilha. E para quem quiser agendar uma consulta com vocês, como faz? Pode entrar em contato pelo site, pelo Instagram, WhatsApp. Nossos telefones estão aí disponíveis. O e-mail também. Hoje em dia a tecnologia possibilita várias formas de entrar em contato. É isso. E quem tiver dúvidas também pode mandar uma mensagem, um direct e acompanhar a gente por aqui, via Instagram, via YouTube, e a gente vai respondendo na medida do possível. Tem os nossos canais na Linktree, né, de atendimento, que tem o nosso WhatsApp, o nosso e-mail, o nosso site, e a gente está à disposição. Queria agradecer muito a vocês. Nós que agradecemos. Nós agradecemos. Obrigada. E espero que a gente que seja o primeiro de muitos. Tomara que dê muito certo. Isso aí, amém. Isso aí, amém. Muito obrigado a você também que acompanhou a gente nesse nosso primeiro podcast. Obrigada. Obrigado.